Nesse acróstico, nós temos palavras-chave, palavras importantes sobre os partidos, que foi a participação, né, a luta pela participação política, por ter vez, a centralização, esses partidos que desejavam isso, centralizar nos seus interesses. Aconteceu na regência, os exaltados, que eram um partido, a elite, que era o que compunha esses partidos, os moderadores e restauradores, os restauradores que desejavam o retorno de Dom Pedro I e as disputas entre eles. Vamos praticar um pouco. Entre os grupos políticos que figuraram no período regencial, o grupo 2 defendia a volta de Dom Pedro I e era formado por... Então, nós vamos completar esta frase. Letra A, liberais e fazendeiros. Letra B, conservadores republicanos. Letra C, republicanos e abolicionistas. Letra D, restauradores portugueses. E letra E, exaltados e comerciantes. Como vimos, o partido que desejava o retorno de Dom Pedro I para o Brasil eram os restauradores, que eram de origem, era formado por portugueses. Verdadeiro ou falso? O Partido Moderador era favorável ao fim da escravidão. Os partidos políticos eram formados pela elite e camada popular. Os restauradores lutavam pela volta de Dom Pedro I ao Brasil. A Constituição de 1824 determinava a organização de um parlamento até a maioridade de Dom Pedro II. E, por último, os exaltados defendiam a autonomia das províncias. A primeira é falsa, porque nenhum partido, seja exaltado, moderado, restaurador, eles defendiam o fim da escravidão. Porque eles dependiam também dessa mão de obra, era vantajoso para eles ter escravos. A questão era do interesse de um pequeno grupo, não coletivo. A segunda também é falsa, porque os partidos eles eram formados o quê? Pela elite. A camada popular, os escravos, ou então os libertos, mais pobres, eles não participavam desses movimentos, dos partidos em si. Nós vamos ver que nas revoltas tiveram, sim, bastante participação, mas não nos partidos ou com o poder. A terceira, a verdadeira, que como já vimos, os restauradores, eles queriam que Dom Pedro I voltasse para o Brasil para governar aqui. A quarta é falsa, porque a Constituição, ela dizia que deveria ser organizado uma regência. Essa regência é composta por 3 membros, eleito em assembleia. E essa regência, ela não era eterna. Ela tinha um tempo de duração e existia uma nova eleição. Isso até Pedro de Alcântara fazer 18 anos e aí sim assumir o poder. E por último, os exaltados defendiam sim a autonomia das províncias. Eles desejavam um sistema federalista, uma nova Constituição.